A questão número 40 do Exame de Admissão de Física 1 de 2024 para o UEM tem o seguinte enunciado. A figura representa o gráfico da velocidade em função do tempo das oscilações realizadas por um oscilador de mola. Escreva a equação da velocidade em função do tempo. Ora, como você já deve saber, a equação da velocidade em função do tempo encontra-se calculando a primeira derivada da elongação em função do tempo. Assim sendo, para a questão número 40, você precisa escrever x de t, que é a elongação em função do tempo, é igual a amplitude vezes o seno de ômega t mais φ0. Nesta equação, x de t é a elongação em função do tempo, a é a amplitude, ômega a frequência cíclica, t o tempo e φ0 é a fase inicial. Assim sendo, você precisa calcular x' de t, o que vem sendo igual à velocidade em função do tempo, o que, de acordo com esta equação, vem sendo igual a uma constante vezes uma função para a derivada é igual a constante vezes a derivada da função. E como você já deve saber, a derivada da função seno vai resultar em cosseno e por isso você escreve cosseno de ômega t mais φ0 e você fecha parênteses. E como você vê que a função seno é composta por um argumento, então você precisa derivar este argumento e por isso você multiplica por ômega t mais φ0 derivada. No passo a seguir, a velocidade em função de tempo v de t vem sendo igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ0 vezes a derivada de ômega t vai resultar em ômega, dado que a função t tem como derivada igual a 1, e ainda a derivada de φ0, por se tratar de uma constante, vai resultar em 0. No passo a seguir, a velocidade em função de tempo vem sendo igual a soma entre parênteses de ômega mais 0 vai resultar em ômega, e ômega vezes a amplitude A vai resultar em A ômega, e ainda vezes o cosseno de ômega t mais φ0. E esta última equação é a equação da velocidade. O que você está achando da minha resolução? É este passo a passo que você está produzindo? Comenta aqui embaixo. No passo a seguir, você precisa ter em conta que a frequência cíclica ômega é igual a 2π sobre o período, ou ainda 2π vezes a frequência, e por isso você substitui a frequência cíclica ômega na forma v de t, que é a velocidade em função de tempo, é igual a amplitude A, então você escreve que é igual a amplitude A vezes a frequência cíclica, que é 2π a dividir pelo período, e ainda vezes a função cosseno, então vezes cosseno de ômega, que é igual a 2π a dividir pelo período, e ainda vezes a função t, então você multiplica isto por t e ainda mais a fase inicial φ0. Agora você precisa determinar o período analisando diretamente o gráfico dado. Assim sendo, tendo em conta que no gráfico da velocidade em função do tempo, o período corresponde a pontos consecutivos que oscilam na mesma fase, e nessa situação, tomando estas duas cristas consecutivas, você percebe que a metade da distância entre estas duas cristas corresponde a 4, então a distância entre estas duas cristas é igual a 8, dado que 8 é 2 vezes 4. Então, a velocidade em função de tempo vem sendo igual a amplitude vezes 2π a dividir pelo valor do período, que é igual a 8 segundos, e ainda vezes, você multiplica isto pelo cosseno de 2π a dividir por 8 segundos, vezes o tempo t mais a fase inicial φ0. Agora, reescrevendo esta equação, tendo em conta que tanto o 2 como o 8 são divisíveis por 2, então você simplifica 2 por 2, o que vai resultar em 1, e 8 por 2, o que vai resultar em 4. Igualmente, aqui dentro de parênteses, você simplifica 2 por 2, o que é igual a 1, e 8 por 2, o que vai resultar em
4. Por isso, a velocidade em função de tempo é igual a amplitude vezes 1 vezes π, o que vai resultar em π, e ainda sobre 4 segundos, então fica π quartos segundos, e ainda vezes o cosseno de 1 vezes π, o que vai resultar em π, a dividir por 4 segundos, então você divide isto por 4 segundos, e ainda vezes o tempo t mais φ0. Agora, tendo em conta que quando a função cosseno assume o valor 1, a velocidade assume o seu valor máximo, então você escreve: se a velocidade em função do tempo assumir o valor 4π, então este valor será da velocidade máxima, e nessa situação o cosseno de π sobre 4 segundos t mais φ0 assume valor 1. Nesta situação, você reescreve esta última equação na forma: no lugar de v de t, você vai escrever o valor máximo atingido pela velocidade, que é 4π em módulo, então você fica com 4π é igual, então você escreve é igual ao valor da amplitude cujo não é conhecido, então você escreve a amplitude A vezes π quartos, então você escreve aqui vezes π quartos, e ainda vezes o valor do cosseno, que agora assume o valor 1 para o máximo de amplitude, então você multiplica isto por 1. No passo a seguir, o produto de π quartos por 1 vai resultar em π quartos, e ainda passando π quartos para o membro à esquerda, você obtém A é igual a 4π vezes o que está no denominador no membro à direita passa para o numerador no membro à esquerda, e o que está no numerador no membro à direita passa para o denominador no membro à esquerda. Assim você multiplica isto por 4 a dividir por π. A terminar, você precisa simplificar π por se encontrar a multiplicar assim como a dividir, e ainda multiplicando 4 por 4 você obtém a amplitude é igual a 16 metros, dado que este segundo simplifica com metros por segundo, que é a unidade da velocidade, e como tal você precisa recuperar a equação da velocidade, tal que a velocidade em função do tempo é igual a amplitude vezes π sobre 4 segundos, cosseno de π 4 segundos t mais φ0. Então você reescreve: a velocidade em função do tempo é igual à amplitude, cujo valor agora é 16 metros, então você escreve aqui 16 metros, e ainda vezes π sobre 4, você multiplica isto por π a dividir por 4, e ainda vezes cosseno, você multiplica pelo cosseno de π quartos vezes o tempo mais φ0. Agora, simplificando 16 por 4 vai resultar em 4, e por isso você obtém velocidade em função de tempo é igual a 4π cosseno de π quartos t mais φ0. No passo a seguir, você precisa determinar a fase inicial φ0, e ela pode ser encontrada no instante inicial t é igual a 0. E é por isso, em vez de v de t, você vai escrever v de 0. E como você pode ver a partir do gráfico, quando o tempo t é igual a 0, a velocidade assume 4π. E é por isso que v de 0 é igual a 4π. Então você escreve 4π, que é v de 0, é igual a 4π. Você escreve que é igual a 4π, que vem desta parte, no membro à direita, e ainda vezes o cosseno de π quartos vezes o tempo t, que agora assume o valor 0, mais a fase inicial φ0. Assim sendo, simplificando 4π por se encontrar no membro à esquerda assim como no membro à direita, e o que vai resultar em 1, então você obtém 1 é igual a cosseno de 4π vezes 0, o que vai ser igual a 0, e 0 mais φ0 vai resultar em φ0. Agora você precisa determinar qual é o ângulo φ0 cujo cosseno é igual a 1. E como você já deve saber das razões trigonométricas, é igual a 1 o cosseno de 0. E por isso
você escreve que φ0 é igual a 0. Por último, reescrevendo a equação da velocidade em função de tempo, tendo em conta agora a fase inicial φ0 que é igual a 0, você obtém a velocidade v de t em função de tempo é igual a 4π, você escreve igual a 4π e ainda vezes o cosseno de π quartos vezes t e ainda mais 0. Por último mesmo, efetuando esta soma entre parênteses, vem que a velocidade em função de tempo é igual a 4π cosseno de π quartos vezes o tempo. E esta resposta é a resposta da opção C. O que você achou desta resolução? Foi esta resposta que você encontrou? Comenta aqui embaixo. E se você quer entrar na Universidade dos Seus Sonhos, escreva "Eu quero" no meu WhatsApp, cujo link é o primeiro aqui na descrição.